Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. A última parte, quase no final do Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, caminhando aqui praticamente na metade do capítulo 27 para o final do Evangelho. Hoje nós vamos estudar juntos os versículos 27 a 31, melhor dizendo, ao 32, 27 a 32. Então acompanhe a leitura na sua Bíblia. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Depois de todo aquele tempo perante o Sinédrio e depois da condenação final por Pilatos perante o governador romano, Jesus foi entregue para que a execução da sentença fosse feita. Normalmente, os prisioneiros que eram condenados à morte por crucificação eram prisioneiros que tinham feito algo terrível, em geral culpados por homicídio ou, e aqui supostamente, porque nós sabemos que Jesus nada fez, supostamente pelo crime de traição contra o império. Os traidores contra o império eram aqueles que se insurgiam ao sistema, ou seja, que se revoltavam, que se rebelavam contra o governo de Roma e, considerados então uma ameaça ao governo, eram punidos exemplarmente. E nós veremos mais adiante, quando estudarmos o trecho aqui em que Jesus foi crucificado, como era esse modo de execução. Por ora aqui, nós vemos que, como parte dessa punição a Jesus, ele é levado pelos soldados do governador, como diz o verso 27, para o pretório. O pretório era ao mesmo tempo o palácio e a residência oficial daquele representante de Roma, no caso aqui de Pilatos. Certamente naquele mesmo local ficavam os alojamentos onde os soldados ficaram. Então foi para esse lugar para onde Jesus foi levado, onde certamente havia um pátio onde eles colocavam esse prisioneiro, porque os procedimentos, ou um dos procedimentos, quando alguém era preso e condenado à morte por crucificação, é que essa pessoa também recebia uma série de açoites. E nós vemos que o Evangelho de Mateus aqui não relata especificamente o momento em que Jesus foi chicoteado, foi açoitado. Outros evangelhos, como por exemplo o Evangelho de Lucas, traz esse evento. Jesus foi sim açoitado, mas Mateus também relata aqui outras coisas que fizeram com Jesus, além dos açoites que ele recebeu. E o texto no verso 27 ainda diz que se reuniram em torno deles toda a coorte. A palavra coorte aqui, na verdade, se refere
a um grupo de soldados grande, cerca de 600 soldados, que era 1/10 de uma legião. Uma legião de soldados, o destacamento principal do exército imperial, seria de 6.000 soldados. E em cada uma das estações, ou seja, das guarnições, ficava uma corte, que era composta de mais ou menos 600 soldados. O que nós temos aqui, meus queridos ouvintes, é uma espécie de plateia que se reuniu em torno de Jesus para escarnecê-lo, como nos diz aqui os versos 28 e 29. Veja que o verso 28 nos diz que eles tiraram as vestes de Jesus, certamente o deixaram apenas com as suas vestes mais íntimas, não é? E o cobriram, aqui o texto diz, com um manto escarlate. Esse era um manto, provavelmente uma capa bem grande, que era usada para viagem, certamente por alguns oficiais romanos. Eles colocaram esse manto sobre Jesus, fizeram uma coroa de espinhos. O texto diz que eles teceram, provavelmente eles pegaram um ramo grosso, cheio de espinhos, e o dobraram e fizeram com ele uma espécie de coroa e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Para quem entende ao menos um pouco e sabe ao menos um pouco de fisiologia humana, você vai se lembrar que a cabeça é repleta de microvasos sanguíneos por causa do cérebro, que precisa ser muito alimentado, não é? com oxigênio, enfim. Por esse motivo, certamente, ao ser infligido com essa coroa de espinhos, que certamente eles apertaram a cabeça de Jesus, os espinhos infligiram ali vários ferimentos à cabeça de Jesus, e Jesus teria sangrado bastante através desses ferimentos, e certamente sentiu uma dor muito grande, porque essa região, toda a região aqui da cabeça é extremamente sensível, como vocês certamente sabem. O texto ainda diz que na mão direita eles colocaram um caniço, uma espécie de pau, um pedaço de um caniço aqui, ou seria algo de metal ou de madeira, né? Como eles estavam escarnecendo de Jesus, certamente para fingir que era uma espécie de cetro. Então o que eles fizeram aqui? Eles, numa tentativa muito sórdida e triste de aviltar a Jesus, não é? E de escarnecê-lo, eles colocaram essa veste, essa coroa e esse cetro para imitar aqueles identificadores, de um rei. Então, o manto, a coroa e o caniço eram para imitar o que seria ali diante deles um rei. E toda essa corte, esses soldados todos estavam ali também para fingir uma espécie de romagem ou de respeito a Jesus, que certamente eles entendiam que Jesus não merecia, tão somente para humilhar Jesus publicamente. E esse era o sentido, sem dúvida. E o texto diz que eles escarneciam e diziam: "Salve, Rei dos Judeus", certamente de uma forma extremamente sarcástica. E o texto também diz aqui no verso 30 que eles cuspiam nele e em algum ponto pegaram o caniço que estava na mão, que servia de cetro, e bateram com esse caniço na cabeça de Jesus. Jesus foi esbofeteado, escarnecido, bateram em Jesus, certamente com muita força, e embora o texto não diga aqui, eles também açoitaram Jesus. Jesus certamente padeceu bastante, foi espancado aqui. Imaginem vocês se um grupo de pessoas batendo apenas em uma pessoa, se isso já não é algo covarde. Imagine aqui toda uma guarda escorraçando Jesus, rindo-se dele,
e muitos deles fisicamente abusando de Jesus aqui. Isso aconteceu, como o texto diz, por um bom tempo, não é? E logo depois eles restauraram as vestes de Jesus. Naquele tempo era comum, o hábito, o procedimento era que o criminoso condenado à morte de cruz ia completamente nu, ou praticamente nu, para a cruz. Mas porque isso era algo muito ultrajante para os judeus, e talvez em respeito aos próprios judeus, Jesus recebeu de volta as suas vestes. E o texto diz: em seguida o levaram para ser crucificado. A essa altura, Jesus estava sangrando muito, estava extremamente fraco. Aquele momento em que ele foi açoitado, certamente o deixou extremamente fraco. Se os estudiosos estão corretos, e eu creio que estão, Jesus foi açoitado com um chicote que era conhecido na época como gato de 9 rabos. Esse chicote eram, na verdade, tiras de couro, e nas pontas eram coladas ou pontas de cacos de vidro ou de ferro, que tornavam aquela ponta do chicote extremamente poderosa para dilacerar a parte do corpo onde ela batia. E a execução dessas chicotadas era uma coisa horrorosa, uma coisa que infligiu em Jesus uma dor extrema, e também infligiu em Jesus uma série de ferimentos nas suas costas, de tal forma que, segundo os estudiosos apontam, um deles, por exemplo, é um autor chamado Lee Strobel, que escreveu um livro chamado Em Defesa de Cristo. Ele menciona esse vitupério de Jesus, esse momento excruciante, a dor, o sofrimento de Jesus ali, teriam sido praticamente insuportáveis, não é? E Jesus certamente sangrou muito. E o fato é que aqui no verso 32, terminando esse primeiro trecho que vamos analisar juntos aqui, nos diz que ao saírem daquele lugar, eles encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. O fato é que aquele que era condenado à morte, ele deveria suportar o peso da sua própria cruz. Aqui ele não teria carregado a cruz toda, mas apenas aquela parte que era horizontal, que seria então ligada à parte que ficava vertical, e onde ele seria pendurado. Mas o fato é que só essa parte já era bem pesada, o madeiro era uma madeira maciça, e Jesus sequer conseguiu suportar o peso disso. E os estudiosos inclusive entendem que Jesus já estava entrando em estado de choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ocorre quando a pessoa tem uma grande perda de líquidos e de sangue, e certamente esse seria o caso de Jesus. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, esse era só o começo do sofrimento de Jesus. Esse era o comecinho da manhã. Jesus ainda sofreria bastante até o momento em que ele morreu, mas no meio para o final da tarde, por volta de 3, 4 horas da tarde, Jesus ainda sofreria muito. E ele sofreu, como o texto diz, por mim e por você. Nós vamos continuar a ver todo esse momento de sofrimento e de dor de Jesus no nosso próximo encontro, continuando a nossa análise do texto de Mateus capítulo 27. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.